sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Do Senhor, a paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, estamos reunidos uma vez mais aqui na presença de Deus, para juntos estudarmos a palavra do Senhor, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Amém? Estou muito feliz por você sempre estar conosco, sempre participando e estudando a palavra de Deus, e hoje não vai ser diferente. O nosso estudo, como sempre fazemos, tem um título que é Alcançando a Maturidade Cristã. Amém? Antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença eu quero Te agradecer, Senhor, por poder estar aqui hoje e por poder estar reunido com os meus irmãos que vão estar estudando a Tua palavra agora. E, Senhor, eu Te peço, fica conosco. O nosso único desejo, Senhor, a nossa única preocupação é que o Senhor fale aos nossos corações, porque queremos, ó Pai, ouvir a Sua voz. Em nome de Jesus, diga amém. Amém. Meus amados irmãos, estamos caminhando para a nossa aula de número 16, sobre alcançar a maturidade cristã. E eu quero que você coloque aí a sua data de hoje, 15/8/2025. Eu espero que você esteja aí na sua casa, vendo pela televisão, vendo pelo celular. Pega a tua agenda, pega a tua Bíblia e vamos juntos estudar a palavra de Deus. E como sempre fazemos e sempre falamos, tudo, irmãos, que vocês forem ver na internet tem que estar baseado na Bíblia, na palavra. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas são incríveis, têm um falar maravilhoso, mas não estão dentro da Bíblia. Então, a sua fé tem que ser conduzida dentro das Escrituras. Amém? Então, eu vou colocar aqui o tema da aula de hoje é perseverantes. Eu acho que você já está vendo aí essa imagem. Quem arrisca? De quem que nós vamos falar nesta noite? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o irmão Rubens, irmã Paula, irmão Eliel, Vivi, a todos que vão estar conectados conosco, vai mandando a paz aí. E como aqui é uma sala de aula, se tiver alguma dúvida, pergunta, coloca lá no grupo do WhatsApp da igreja. Vamos fazer isso? Coloca lá no grupo, coloca aqui no YouTube e a gente vai respondendo. O tema da aula de hoje é perseverantes. Aí você está vendo um homem rodeado de gatinhos. Não, não são gatinhos. Um homem rodeado de leões. Então, qual que é o tema da nossa aula de hoje? Perseverantes. E eu quero já convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Daniel. Nós vamos ler a partir do capítulo 6, a partir do versículo 1. Amém? Então vai lá, pega a sua Bíblia, Daniel capítulo 6, a partir do versículo 1. Nós vamos ler juntos essa história. E eu quero colocar algo que Deus colocou no meu coração, eu quero transmitir, eu quero passar para você, para que nós possamos crescer e amadurecer na presença do nosso Deus. Amém? Abriu a Bíblia aí? Vou colocar aqui no telão também para você acompanhar junto comigo. Daniel capítulo 6, a partir do versículo 1. Acompanha comigo. O rei Dario resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores
Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários, por causa da grande capacidade de Daniel. O rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo de como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável. Então, já vou dar um spoiler. Leal, sempre responsável e de confiança. Vamos continuar. Por isso, concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram: que o rei Dario viva para sempre. Nós, os administradores oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, vou colocar aqui já, costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Amém? Irmãos, o que o Espírito Santo colocou aqui para a gente poder ministrar e compartilhar com cada um de vocês é uma lição muito, muito preciosa. É uma lição muito preciosa e importante para as nossas vidas. Antes de nós nos aprofundarmos, eu vou pedir para que você abra aí no versículo 4, como falamos agora, né? Como eu acabei de falar com os irmãos. Você vai, versículo 4, se não me engano, deixa eu confirmar aqui. Não achou falhas em Daniel. Sim, porque ele era leal, responsável e digno de confiança. Então, meus irmãos, eu quero que você grife na sua Bíblia essas palavras: leal, responsável e confiança. Você já vai entender por quê. Se você estiver anotando na sua agenda, coloque aí: pastor, o que nós estamos falando? O que está acontecendo na aula de hoje? Irmãos, o texto que lemos e o personagem bíblico que estamos estudando era um homem como eu, um ser humano como você, sujeito às mesmas falhas, às mesmas lutas, os mesmos desafios, os mesmos problemas. E, querida igreja, o homem que nós estamos falando é Daniel. Um homem que mantinha íntima comunhão com Deus e que tinha uma característica de maturidade. Por quê, pastor? Irmãos, lembra que nós falávamos sobre ruios e sobre teknon? Adulto, filho, criança.
Você não pode chegar para o seu filhinho de 5 anos, o Eliel acho que está com 4 já, né, irmão Rubens? 4 para 5 anos, meu Paulo. Você não pode chegar para ele e falar, vá trabalhar e me traga comida, ou me traga o dinheiro. Não vai, porque ele ainda é uma criança, ele ainda é imaturo. Às vezes eu falo para Vivi, será que eu tenho que trabalhar mesmo? Com 40 anos. Mas uma criança não pode fazer isso, porque ela ainda é imatura, ela ainda é infantil. E faz parte do traço dela, faz parte do desenvolvimento dela e tá tudo bem. Porque há um crescimento e tem que ser de forma natural. Tanto que o nosso país possui leis que são contra o trabalho infantil. Não é verdade? Porque tudo precisa de um processo e de um desenvolvimento para um crescimento saudável. E está certo. Agora, quando eu coloco para o reino de Deus, quando eu sou uma criança e quando eu sou maduro espiritualmente. Então eu quero que você pegue essas 3 características que você colocou, que você grifou e você marcou, e coloque características de um homem maduro, características de uma mulher madura, leal, responsável e digno de confiança. Colocou aí? Leal, responsável e digno de confiança. Irmãos, somente uma pessoa madura e adulta, ela consegue ser leal, ela é responsável e é digna, merecedora de confiança. Uma criança não. E nota que você viu aí o texto. Essas características Daniel tinha e ele estava utilizando no trabalho dele. Lembrando lá atrás, no capítulo 1, que ele foi levado como escravo e ele estava trabalhando, servindo o rei, que não era cristão, que era pagão. E mesmo assim ele era leal, responsável e digno de confiança. Irmãos, às vezes talvez passe pela sua mente, pelo seu coração, de Deus, por que eu estou aqui? Deus, por que eu estou no trabalho tal? Por que eu estou enfrentando a situação tal? Irmãos, porque às vezes vai ter somente você aí para mostrar o que é ser um filho maduro de Deus, leal, responsável e digno de confiança. Porque pessoas que não conhecem a Cristo, elas não são pessoas maduras espiritualmente, elas não são ruiós. Lá na primeira aula, volta lá, que entendem a Cristo. Por isso, irmãos, quando as coisas ficarem difíceis aí na tua casa, ficarem difíceis aí no teu trabalho, ao invés de indagar e dizer, Senhor, me tira, Senhor, eu não aguento, Senhor, me usa, mesmo aqui. Senhor, se não tem ninguém, o Senhor tem a mim. Se não tem outra pessoa, envia-me a mim, eu estou aqui. Não se esquece, Senhor, que o teu filho, a tua filha está aqui para ser luz. Muitas vezes nós, não sei se aconteceu com você, mas quando eu era criança, e eu e meus irmãos brincávamos e aprontávamos, quando a gente desobedecia e quebrava alguma coisa, qual era a nossa primeira reação? Correr, fingir que não aconteceu nada, fingir que não éramos nós e não assumirmos a responsabilidade, não é verdade? Quem não fez isso, que atire a primeira pedra. Mas a partir do momento que você se torna adulto, essas coisas mudam, porque você se torna responsável. Você sabe que nesse frio, se você não lavar a louça, ela vai acumulando. Pode deixar que daqui a pouco eu vou lavar, paixão. Ela vai acumulando. Irmãos, nós temos que parar de fugir das responsabilidades onde Deus quer nos usar. Às vezes nós acreditamos que é o fim ou que não tem saída, quando na verdade Deus quer mostrar a sua glória e o seu poder através das nossas atitudes.
Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Características de uma pessoa madura. De uma pessoa madura. Leal, responsável e digna de confiança. Não porque eu e você somos alguém, somos perfeitos, não. Mas que por através de Cristo, nós estamos ligados àquele que é perfeito. Amém? Irmãos, e olha só o que ele vem dizer agora, e é isso que eu quero construir com você nesta noite. Ele chega no versículo 10, e eu quero que você grife essa palavra, ou anote ela no seu caderno. Olha aí. Como de costume, ajoelhou-se. Grifa ou escreva na sua agenda, no seu caderno, ou na sua Bíblia. E a parte final. Orava 3 vezes e dava graças. Então você vai grifar ou anotar no seu caderno que ele ajoelhou como de costume, grifou, anotou. Orava 3 vezes por dia, grifou, anotou. E dava graças. Você grifou e você anotou. Você leu comigo a história. Daniel foi proibido de orar. E olha que incrível. Nossa, não pode mais orar. O que você vai fazer? Peraí que eu vou ali orar. É a mesma coisa. Não pode ir na igreja. Tá, peraí que eu vou ali na igreja. Daniel foi proibido de orar e a primeira coisa que ele foi fazer foi orar. E irmãos, por quê? Porque já era costume de Daniel. Qual é o teu costume, irmão? Qual é o teu costume, irmã? Qual é o nosso costume diante das adversidades e desafios? Quando tudo vai bem, pastor, o meu costume é ir à igreja, aleluia. Quando tudo vai bem, o meu costume é mandar mensagem encorajadora para os irmãos, falar de Jesus. Glória a Deus. E quando você recebe uma notícia ruim, qual é o seu costume? Quando as coisas não saem do jeito que você esperava, qual é o seu costume? Porque quando falamos de costume, de hábitos, nós sempre entendemos coisas boas, né? Eu adoro ouvir um louvor, eu adoro ouvir uma palavra, aleluia. Mas e quando as coisas ficam difíceis, igreja? Daniel recebeu a pior notícia que ele podia receber. Se você orar, você morre. E não bastante, ele foi orar não uma, mas 3 vezes. Diante de uma situação de morte. Quantas vezes, irmãos, a gente passa por situações que não são de morte. E a primeira coisa que nós abandonamos, como de costume, é a presença do nosso Pai. Quantas vezes a coisa que nós abandonamos é estar em comunhão com os nossos irmãos, onde a presença dele se faz real em nosso meio, onde ele usa a vida dos nossos irmãos para ministrar aos nossos corações. Como de costume, a primeira coisa que eu faço e que você faz diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de uma adversidade, é esquecer de Deus, é largar Deus, é abandoná-lo. Aquele que nós dizemos que é o Criador do nosso universo, o Criador do sistema, da Via Láctea, de tudo, da nossa vida. Como de costume. Eu não sei se os irmãos têm reparado, mas as aulas elas estão apertando, igreja. Porque nós estamos sendo levados a amadurecer. A família em Cristo e você que está participando conosco dessa série de estudos, eu quero que você cresça, que você amadureça. Não vamos mais ser meninos, não vamos mais ser crianças na fé. Não largue de Jesus diante de uma adversidade, não largue de Jesus diante de um problema, seja ele qual for. Daniel orou 3 vezes por dia, mantinha comunhão com Deus e mesmo assim ele foi jogado na cova dos leões.
E ele não esperava que Deus o salvasse, porque ele sabia que se ele morresse, ele ia encontrar com ele. Irmão, se Deus fizer algo que pedimos, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Amém? E aí, você já viu a história, você sabe o que acontece, que Deus fecha a boca dos leões e eles são feitos como gatinhos mansos, igual o bezinho e a bezinha aqui de casa, e a porcaria. Mas, o que me chama a atenção, irmãos, não sei se você reparou, eu pedi para que você grifasse, ele dava graças ao seu Deus. Nós oramos pedindo, Senhor, eu preciso de ajuda, Senhor, eu não tenho ânimo, eu não tenho forças. E em que momento nós agradecemos a Ele por tudo? O pior que uma situação difícil pode fazer nas nossas vidas é deixar o nosso coração apático e ingrato a tudo aquilo que Ele já fez por nossas vidas. O que me chama a atenção não é tão somente a fé inabalável de Daniel, ou o costume dele de orar 3 vezes ao dia, mas é que mesmo diante de uma situação de pena de morte, ele assim, a Bíblia registra que ele dava graças a Deus. Porque ele sabia que era o poder de Deus que tinha levado ele até ali, e era o poder de Deus que estava sustentando ele ali. E eu quero que você entenda, se está tudo bem, dê graças a Deus. Se está tudo difícil, dê graças a Deus, mas não deixe de agradecer a Ele. Porque Ele é o dono e o controlador de todas as coisas, meus irmãos. Não esqueça. E com isso, eu faço a pergunta da nossa aula de hoje. Sobre maturidade. O Daniel aí de novo no meio dos leões. Nós precisamos, e eu quero que você escreva essa pergunta aí. Escreva, eu sou perseverante ou eu sou uma pessoa teimosa? Escreva aí. Eu sou uma pessoa perseverante ou eu sou uma pessoa teimosa? Oh, meus irmãos, o que nós temos sido, igreja? Nós temos sido pessoas perseverantes ou nós temos sido pessoas teimosas? Sabe? Por que eu estou construindo isso com vocês, igreja? Porque muitas vezes, irmãos, muitas e muitas vezes, nós não somos perseverantes, mas nós apenas somos teimosos. Nós não somos perseverantes. A principal característica de uma pessoa perseverante, ou da perseverança e da teimosia, é que a pessoa perseverante, ela não desiste do seu objetivo, mas busca sempre corrigir os erros, busca sempre corrigir as falhas e nunca parar. A pessoa teimosa, ela não busca corrigir as suas falhas, ela não busca corrigir seus erros, mas somente insistir naquilo que ela acha que é o correto. E o que eu mais tenho visto, eu não sei se você está entendendo, perseverança são pessoas que não desistem dos seus objetivos, mas que aprendem, que buscam corrigir as suas falhas e seguir em frente. E uma pessoa teimosa é uma pessoa que não desiste também, mas que não busca aprender, não busca crescer, mas insiste naquilo que ela pensa. E a principal característica que eu vejo, irmãos,
é de uma pessoa madura e de uma criança. Porque a criança, quando ela quer alguma coisa, irmãos, não importa se ela está certa ou se ela está errada, ela faz birra. Não é verdade? Você fala não, ela fala sim. Você fala sim, ela fala não. Porque ela é uma criança, ela tem aquela teimosia ainda, ela não cresceu. Irmãos, pare e pense, como é que tem sido o seu coração, como é que tem sido o meu em relação a essa palavra? Temos sido perseverantes, continuando firme no caminho do Senhor, ou temos sido teimosos à voz de Deus? Quantas e quantas vezes Deus usa os pastores, Deus usa os irmãos, Deus usa louvores, pessoas ao seu lado, para te falar, irmão, vamos, irmão, não para, irmão, não desiste, irmão, você é forte, corajoso, lembra, tenha ânimo, vamos, irmão, e você não vai. Quantas e quantas vezes o Senhor tem tentado falar aos nossos corações, mas estamos presos na nossa teimosia, mas em nome de Jesus, hoje somos libertos. Vamos ser perseverantes, meus irmãos, na presença do nosso Deus. Vamos abrir mão daquilo que achamos que somos, para ser aquilo que Ele diz que somos. E eu quero ler com você um texto das Escrituras. Anota aí, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Abra aí, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades, de provações? Parece alguma coisa, irmãos? Será que Tiago está vendo a nossa vida hoje? Então considere isso um motivo de grande alegria. Olha aí, irmão. Olha aí. Porque quando a sua fé é aprovada, a perseverança de vocês tem a oportunidade de crescer. E ele não para aí não, irmão. Não para. Olha só o que ele vai dizer, e aqui eu quero terminar o estudo nesta noite com você no versículo de número 4. Olha só, meus irmãos. O versículo de número 4, eu quero terminar com você. Eu quero ler com você o versículo de número 4 e nós vamos terminar. Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Sem que lhes falte coisa alguma. Glória a Deus. Sabe, irmãos? Conseguiu verificar, conseguiu entender o que as Escrituras estão dizendo? E olha só o que a versão da NVT vai dizer, olha, sobre a perseverança. É necessário que ela cresça, pois quando ela estiver plenamente desenvolvida, vocês estarão o quê? Maduros e completos, sem que nada lhes falte. Aleluia. Irmãos, a única maneira de nós amadurecermos é perseverarmos nos ensinos de Cristo, para que a gente seja maduro, para que a gente seja completo, para que nada nos falte, para que nós sejamos fortes no nosso caráter. Por isso, meus irmãos, não pare, não desista, vamos caminhar, vamos ser perseverantes e não teimosos. Isso é um cristão maduro. Amém? Vamos orar, igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença eu quero Te agradecer por esses momentos que passamos na Sua presença, estudando a Sua palavra. Pai, que o Senhor possa continuar falando a cada aluno aqui presente, a cada irmão e irmã, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que nós possamos continuar aprendendo mais e mais de Ti,
para que nós possamos, Senhor, como ouvimos hoje, amadurecer, que possamos ser perseverantes, aprender com os nossos erros e continuar, Pai, não pessoas teimosas que insistem no mesmo erro, mas que possamos, em nome de Jesus, ser como Daniel, que o nosso costume seja falar contigo nos dias bons e nos dias difíceis, que o Senhor seja sempre o nosso escape, o nosso socorro, e nos ajuda nessa jornada de amadurecimento, papai. Nos ajuda dia a dia a amadurecermos e a contemplar a sua mão agindo em nossas vidas e através das nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Irmãos, eu sei que as aulas têm sido apertadas, mas o Senhor tem falado comigo, eu sei que Ele tem falado com você, e juntos nós vamos crescer. Fica comigo, não desiste não. Estamos chegando daqui a pouco ao final desse ensino, desses estudos, dessa aula de maturidade. Vamos caminhar para um outro logo, mas fica com a gente até o final, nessa sequência de estudo, e que o Espírito Santo continue falando com você. Amém? Eu vou colocar um louvor para que a gente possa adorar a Deus junto. E quando terminar esse vídeo, coloca lá no grupo da igreja. Eu vou colocar lá o link, você coloca, eu vou ser perseverante, mas não teimoso. Amém? Eu vou ser perseverante e não teimoso. Para que os nossos irmãos também sejam instigados a meditar, a ler, a estudar conosco. Depois compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir a palavra de Deus. Amém? Amo cada um de vocês. Vamos seguir juntos, firmes e constantes, meus irmãos, crescendo, perseverantes na presença de Deus, caminhando juntos em direção ao céu, servindo o reino até que Ele venha. Amém? Deus abençoe, querida igreja. Amo vocês. A paz. ¿En qué momento es que perdimos el camino? ¿En qué momento es que dejamos de escuchar? ¿En qué momento el corazón se volvió frío? Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen ven, Cristo ven. ¿En qué momento es que olvidamos al herido? ¿En qué